Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o professor Marcos Lima e eu quero trazer para você, durante essa noite, exatamente as 4 regras para você identificar como realizar adições e exclusões ao lucro real. Então, o que eu quero demonstrar para vocês são regras básicas, intuitivas, que não são decorebas para sua prática dentro do processo do lucro real. Eu tenho especialidade exatamente com empresas do lucro real e desenvolvo um trabalho já com empresas nesse regime tributário há mais de 14 anos. Então, já trabalho e já desenvolvo técnicas como essa de identificação se uma despesa pode ser dedutível, se uma despesa não é dedutível. Então, a grande questão, obviamente, que existem as regras tratativas de que brindes não é dedutível, de que provisão para crédito de liquidação duvidosa tem regras, sobretudo de prazos e também de formatos de cobrança, se é judicial, se não é judicial. Eu tenho também situações específicas voltadas, por exemplo, para amortizações relacionadas a bens adquiridos através de leasing. Então, eu tenho diversas situações que podemos tratar quanto a adições e exclusões de maneira prática, de maneira lógica e de maneira objetiva. Mas o grande ponto dessa aula, que nós separamos aqui para você, para deixar claro essas 4 grandes regras para você conseguir identificar. Nós já sabemos e já tratamos em momentos anteriores sobre o aspecto da evolução do lucro real ao longo do tempo, onde em 1976 nós tivemos as regras societárias bem estabelecidas com a Lei 6.404, em 1977 com o Decreto-Lei 1597 de 1977, tratando sobre as regras do imposto de renda, e você teve aí uma distorção, né, de entendimentos de contabilidade tributária para contabilidade societária. Quando em 1978, com a Instrução Normativa número 28, veio, portanto, a criação, né, do elo, o filho dessa relação entre contabilidade societária e contabilidade tributária, que é o livro de apuração do lucro real. Esse livro, esse LALU, ele veio crescendo, né? Ele veio tomando forma, ele veio amadurecendo ao longo do tempo, de tal forma que, quando nós chegamos em 2014, nós evoluímos significativamente para um modelo completamente digital. E esse modelo completamente digital, dentro de uma seara, especificamente, por exemplo, dentro da Lei 12.973 de 2014, agregado a algo maior, que é a escrituração contábil fiscal. Claro, existe um contexto, eu já tratei desse contexto em algumas das nossas aulas ao vivo gratuitas, inclusive, onde eu trato, por exemplo, a história da diferença entre contabilidade societária e contabilidade tributária. E dentro dessa lógica, eu busco as 4 regras primordiais para estruturar as demonstrações a nível de apuração do lucro real, que são regras que são fundamentais em que sentido? Na identificação. Eu lembro que esse final de semana eu estava ministrando aula para uma turma, especificamente lá em Manaus, e a grande dificuldade da turma era exatamente entender se existia um resultado, existia uma logística desse cálculo, se existia um processamento da informação técnica de resultado contábil, e nesse processamento de resultado contábil, nós tínhamos aí algo sempre de entender se aquilo é contabilidade, se aquilo não é, por que não é, e assim vai. Eu quero mostrar para vocês exatamente isso, nesse espaço curto de tempo que nós temos, que eu sei que é um horário que você começa a querer descansar, é um horário que você começa a querer desfrutar do seu descanso no seu lar, mas eu venho aqui trazer informações importantes para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento técnico, sobretudo no lucro real. Se você tem interesse de entender mais sobre o lucro real, fica comigo até o final para que a gente possa aqui desenvolver algo bem interessante. Eu vou começar a compartilhar minha tela e vou desenvolver uma lógica com vocês. Vou escrever aqui na minha lousa para que a gente possa desenvolver legal essa situação
de aspectos práticos dentro do lucro real e trazer essas 4 regras para adições e para exclusões. Então, quero que você fique aqui até o final dessa aula. Prometo que vai ser muito rápido e objetivo para que você possa entender e desfrutar desse conteúdo de maneira muito técnica, beleza? Bora compartilhar aqui minha tela e a gente vai compreender exatamente como é que funciona, tá? Então, olha só. Compartilhando aqui a tela, nós temos aqui o seguinte, vou compartilhar aqui essa lousa digital, onde nesta lousa digital nós temos o seguinte, é possível perceber que destas 4 regras para você identificar adições e exclusões, eu tenho uma IN 1700, essa IN 1700, lá no seu anexo, ela já informa uma tabela, na verdade, 2 tabelas. Então, você tem algo objetivo, que você, ao consultar a IN da instrução normativa, a instrução normativa da Receita Federal, você consegue, de maneira objetiva, entender o que é que você consegue adicionar, o que você consegue excluir. Então, essa IN, que é da Receita Federal, né, ela tem aqui um tratamento objetivo, IN da Receita Federal. Tudo bem, Marcos. Beleza, eu compreendi que existe uma tabela. Inclusive, essa tabela, para você entender, está aqui, ó. Está aqui dentro da Instrução Normativa 1700. Cadê 1700? Que foi alterada, inclusive, pela Instrução Normativa 1881. Então, a IN 1700 de 2017 foi alterada pela 1881 de 2019, que tem todas as suas disposições, tá certo? Então, vamos só ajustar aqui nosso papel. Só ajustar aqui nosso papel. Opa. E aí, essa IN 1700 foi alterada pela IN 1881. Beleza? Bom, a ideia dessa instrução normativa, conforme a gente já vem percebendo, é exatamente tornar isso objetivo. Ora, eu preciso de uma tabela que seja objetivamente informando o que é adição e o que é exclusão. Então, lá no final da IN, nós temos isso aqui, ó, 2 tabelas. Uma tabela que trata, certo? Trata, deixa eu apagar aqui, limpar, pronto. Uma tabela que trata anexo 1 das adições ao lucro líquido e anexo 2 das adições às exclusões, né? Das informações das exclusões ao resultado. Bom, e aí é esse resultado que pega, esse resultado que a gente precisa entender o funcionamento desse resultado, que é o que muita gente discute. Então, nós temos nessa tabelinha aqui e nessa tabelinha aqui exatamente a listagem do que é adição, do que é exclusão. Então, Marcos, quer dizer que se eu conseguir entender basicamente a informação técnica com base na tabela, eu consigo desenvolver adições e exclusões? Não, não consegue. Isso é fato, tá? Não consegue. Por que não consegue? Por uma razão muito simples. Você não tem que se prender a uma tabela objetiva. Você precisa entender a essência. Essa essência é o grande diferencial. Se você não entende a essência, você se prende a uma tabela e, portanto, você pode ter problemas com esse manual de instruções. Então, eu quero trazer para vocês exatamente as 4 regras, para você entender o que é uma adição, o que é uma exclusão. Tudo bem? Só que para entender essas 4 regras do que é uma adição e do que é uma exclusão,
eu preciso entender esse fluxo aqui. Resultado contábil, e o resultado fiscal. Isso tudo para o lucro real. Se eu não entender a diferença entre o resultado fiscal e o resultado contábil, especificamente para o lucro real, você não vai compreender essas 4 regras. Você não vai compreender essas 4 regras. Por quê, Marcos? Porque você vai ficar preso exatamente a questões objetivas, que não é a nossa intenção que você fique preso a questões objetivas. A nossa intenção é que você entenda a lógica, a essência do processo. Beleza? Então, essa é a ideia. Beleza, Marcos? Então, vamos compreender aqui esse processo para a gente entender o processo como essência, como objetivo de conseguir saber adicionar e excluir sem olhar uma tabela, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona a estrutura do resultado? Eu já tratei isso em outras aulas anteriores aqui com vocês. A estrutura do resultado trata assim, pessoal. Olha só. Receita, ou receitas, custos e despesas. Essa estrutura do resultado de receitas, custos e despesas, nós acabamos tendo o que nós chamamos de resultado antes do IR/CSLL. Os livros chamam esse resultado de RAI. Beleza? Isso aqui é puramente contábil. Isso aqui é puramente contábil, tá? Não tem outra, puramente contábil. Beleza, Marcos. Entendi que é puramente contábil, entendi que segue regra contábil. Então quer dizer, se eu reconhecer a multa de trânsito, tá aqui dentro. A multa de trânsito está aqui dentro. A depreciação está aqui dentro. E eu tenho diversas, então, despesas que estão aqui dentro. Eu tenho o CMV que está aqui dentro. Ou seja, eu tenho diversos custos e despesas que já estão nessa estrutura, que já são dessa estrutura. O grande segredo não é mais exatamente a informação contábil, mas partindo do RAI, que é o resultado antes do imposto de renda, o que é que eu devo adicionar e o que é que eu devo excluir. O que é que eu devo adicionar, o que é que eu devo excluir, para então chegar no resultado, olha só, resultado ajustado. O que eu preciso fazer para entender o que deve ser feito com adições e exclusões para se chegar nesse tal de resultado ajustado? Bom, aí aqui é que mora o segredo. Aqui é onde você vai identificar exatamente as 4 regras necessárias para você saber se aquela despesa que você já registrou, se aquela receita que você já registrou é tributável ou não tributável na apuração do lucro real. Lembrando que se ela for tributável, eu não adiciono.
eu não faço um ajuste. Isso aqui é um ajuste, pessoal. Só será feito o ajuste se eu não for tributar e eu já ter reconhecido contabilmente as informações técnicas aqui dentro da estrutura contábil. Então, basicamente, o que a gente precisa entender hoje aqui é o seguinte: existe uma estrutura contábil, que é puramente contábil, e existe uma estrutura puramente fiscal ou tributária. Essa estrutura fiscal tributária, eu preciso determinar se existe de fato um conceito contábil ou fiscal tributário para identificar se essa despesa que eu registrei contabilmente, ela requer um ajuste para fins fiscais e tributários. Então, essa é a lógica. Essa é a grande sacada que você vai precisar entender para que todo esse processo técnico ele seja satisfatório. E assim, quando você compreende as 4 regras para identificar se isso é um ajuste, se isso não é um ajuste, se eu devo trabalhar com ajuste, se eu acho arriscado trabalhar com ajuste, você vai precisar entender essa lógica exatamente agora. Tudo bem? Bom, então, visto isso, então, quando você entende essa estrutura, você tem aqui um complemento, né? Uma compensação que pode ser de prejuízo ou de outras situações, e eu chego ao tão famigerado lucro real. Marcos, parece ser um negócio tão simples. Pois é, só que não é tão simples assim. Imagina, tá? Imagina que você tem uma certa estrutura de resultado e nesta estrutura de resultado você comprou uma BMW para o seu filho de 20 anos. Você queria presentear seu filho de 20 anos com uma BMW. O que acontece? O seu filho de 20 anos, ele vai usufruir dessa BMW, mas em momento nenhum a empresa vai poder usufruir desse bem. Geralmente, portanto, quem vai utilizar esse bem é o garoto de 20 anos. Então, percebam o seguinte, olha só que interessante. Essa BMW é da empresa? Não é da empresa? É de propriedade da empresa? Marcos, mas eu comprei na nota fiscal para ter subvenção, para ter desconto do fisco perante essa situação. Como é que eu faço para trabalhar essa estrutura de adequação a uma situação que já existe e eu quero levar essas despesas para dentro do meu arcabouço contábil? Então eu preciso segurar essas quatro regrinhas. Para que essa despesa seja aceitável pelo fisco e eu não tenha que adicionar, ou seja, retirar essa despesa de dentro da minha apuração do lucro real, essas 4 regras elas são de fundamental importância. Primeira delas, olha só, regra número 1 é exatamente, atenção, ser necessária. Ser necessário significa o quê? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, né? Ser necessário. Como é que eu sei que aquela compra daquele veículo ele foi necessário para a empresa? Primeira coisa que você deve se questionar é se a empresa está usufruindo daquele bem. Mas, Marcos, eu sou contador, eu não posso entrar demais na operação do meu cliente porque ele vai achar ruim. E isso pode prejudicar os nossos negócios contábeis. Tudo bem. Se você entende que não seja necessário de fato por um julgamento na sua posição enquanto auditor, você vai sugerir o uso de uma ferramenta chamada carta
de responsabilidade administrativa, para que você possa sugerir que, mesmo a compra desse item do ativo imobilizado, toda despesa com depreciação, despesa com manutenção, não será necessário para a manutenção da atividade da empresa. Então, ser necessário significa manutenção das atividades da empresa. Isso aqui é fundamental, hein, pessoal? Manutenção das atividades da empresa ser necessário. Tudo bem, algo operacional que eu preciso dissolver. Algo necessário para o meu procedimento técnico de entendimento. Tudo bem, beleza. Segundo grande ponto, pessoal, é ter documento. Isso aqui não tem para onde correr. Esse documento ele pode ser fiscal, ele pode ser trabalhista, ele pode ser de aluguel, por exemplo. Ele tem que ter documento para se registrar, primeiro como despesa e depois como exatamente uma válvula relacionada às adições ou exclusões. Terceiro grande ponto, precisa seguir o regime de competência. Esse regime de competência todo mundo já sabe. Por quê? Porque eu tenho exatamente uma sistemática de situação em que o registro contábil para as empresas do lucro real são pelo regime de competência e você precisa ter exatamente essa tratativa. Então, ser necessário, ter documento, respeitar o regime de competência, e aí a gente vai para a quarta regra e você vai entender exatamente por que essa empresa pode adotar uma despesa que já foi reconhecida e, consequentemente, deverá ser computada como tributável para o lucro real. E aqui, pessoal, é não ser custo de aquisição. Por exemplo, o que é um custo de aquisição? Eu comprei uma máquina e essa máquina está demorando 3 meses para ficar à disposição da empresa. Todo esse custo para colocar à disposição da empresa não é uma despesa. Todo esse custo para colocar à disposição da empresa é um custo. E esse custo não pode ser ativado e, consequentemente, depois utilizado como manutenção da atividade empresarial. O que pode ser feito ainda são os gastos decorrentes do processo de técnica do entendimento. Agora, não ser custo de aquisição é fundamental. Fundamental. Beleza? Então, estas aqui, pessoal, são as 4 regrinhas para você entender se uma conta vai seguir a sistemática de adição ou de exclusão. Ser necessária, ter documento, regime de competência e não ser custo de aquisição do processo. Eu quero que você leve isso aqui para casa hoje, você vai pensar dormindo nisso, que é exatamente o seguinte: será que eu estou hoje classificando o que deve ser classificado como adição, classificando o que deve ser calculado como exclusão? É uma questão de análise. Marcos, eu já tenho uma planilha exatamente essa, igual a IN 1881, que alterou a 1700. Por quê? Porque eu consigo fazer uma validação. Então, veja aqui. Anexo 1, relacionado às adições. Olha o tanto de possibilidade de adições. Olha o tanto. Ou seja, mesmo que você tire o dia todo para estudar, você não vai conseguir alterar muita coisa aqui, porque isso aqui já é estabelecido pelo governo. Beleza? Bom, dado isso, então, essa sistemática ela é de fundamental importância para que você possa desenvolver a prática do cálculo do lucro real. Se você não entender a prática do lucro real desta forma, por quê? Porque adições e exclusões, seguindo essas 4 regras, a gente vai bater. Por exemplo, vamos supor que você esteja pagando conta de energia de um outro estabelecimento que está sendo criado agora, do lucro real. Muita atenção.
A pergunta vem, Marcos, essa conta de energia que está no nome de outra empresa, eu cobro deles e emito nota fiscal para eles? Eu digo, não, calma, primeiro nós vamos negociar com eles, porque eles estão exatamente tratando uma sistemática mais simples, menos robusta, e essa lógica expressiva nós vamos levar lá para dentro do custo de lucro real. Então, veja que esse tratamento, para entender, por exemplo, o teu caso específico, ontem mesmo eu estava me reunindo com um aluno sobre isso, para a gente poder tratar sobre essa situação, em que ele conseguia desenvolver o entendimento do cálculo real, mas ele não tinha documento. Então, ele tinha os 3 itens, mas faltava o documento. Logo, se falta o documento, é indedutível. Posso registrar como despesa específica seguindo a Lei 12.973? Deve registrar. Mas, se tiver faltando um destes itens, você terá isso comprometido a título de dedutibilidade. Não só dedutibilidade, mas também situações de exclusões, tá? Então, muito cuidado. Eu vou te dar um bizu agora para RCT dentro das exclusões, tá? O regulamento do imposto de renda trata um item para fins de recuperação de créditos tributários que muita gente não usa. Que item é esse, Marcos? Nós tratamos exatamente juros recebidos, que é um tipo de receita financeira. Se esses juros for recebido em situações específicas, que você pode ver, inclusive, diretamente no meu curso de lucro real, você pode reestruturar uma apuração do lucro real considerando a não tributação dessa receita. E, pessoal, quando não tributa essa receita, naturalmente você terá um aumento uma redução de base de cálculo e, consequentemente, você terá uma situação favorável no lucro real. Então, pessoal, para encerrar com chave de ouro aqui, nós temos o seguinte: 4 regras para ter uma adição e uma exclusão. São exatamente estas regras. São regras extremamente rigorosas, que são aplicáveis a qualquer cenário. Eu mesmo, quando vou fazer uma identificação de acordo com o lucro real, pergunto: tem SPED do último ano, do último período, do período que você quer analisar? Tem um documento tem algum documento relacionado, por exemplo, à parte de comprovação técnica? Então, a gente trabalha muito nessa situação. Beleza? Bom, visto isso, então, entendido esta situação das 4 regras, agora nós vamos pegar essas 4 regras e vamos transformar em algo mais amplo. Por que algo mais amplo, pessoal? Porque é o seguinte, nessa amplitude de informações, nós temos algo muito mais profundo para você. Você que se interessa em estudar lucro real, entender necessidade, entender documentação, entender regime de competência, entender o que é que não entra no custo de aquisição conforme a NBCTG XYZ, entender a evolução dessa lógica contábil fiscal. Eu preciso te mostrar um resultado ajustado com adições e exclusões sólidas respeitando essas regras, mas eu só consigo te mostrar dentro de uma lógica estabelecida por etapas. E estas etapas estão exatamente em um curso que nós temos, que é o Lucro Real, com o professor Francélio Cavalcante, eu e o professor Felipe Guerra. Neste curso, nós vamos trabalhar com você especificamente a montagem do lucro real. O professor Francélio destrincha, por exemplo, a IN 1700, que foi alterada pela 1881, de maneira bem lógica, de maneira bem didática. E eu vou para uma outra normativa, que é exatamente o seguinte: o decreto 9.580 de 2018. E esse decreto, pessoal, ele é interessante porque é o seguinte: decreto 9.580, decreto
9.580, porque ele é a base do regulamento de imposto de renda atual, certo? Ou seja, toda a estrutura do regulamento do imposto de renda nós tratamos com base no decreto 9.580 e com base na atual IN 1881, que foi atualizada com base na 1700. Marcos, e onde é que eu encontro tudo isso? Bom, essa estrutura está dentro de um curso chamado Formação em Especialista do Lucro Real. Esse Formação de Especialista em Lucro Real, ele tem um grupo de WhatsApp específico, tá? Inclusive, eu quero trazer para você agora, de primeira mão, os 10 inscritos agora, tá? Os 10 inscritos agora, vai ganhar 2 livros meus, tá? 2 livros meus. Um, que é o Descomplicando o Setor Fiscal, e o outro, que é o Descomplicando o Setor Contábil. Você vai ganhar 2 livros. E aí você vai fazer a inscrição agora, com base nessa estrutura de curso que você se interessou. Você, na hora que fizer a inscrição, você vai me mandar uma mensagem no Instagram, certo? Anote aí, @prof.marcoslima. Anota aí, arroba prof.marcoslima. Você vai me mandar uma mensagem no Instagram e dizer, professor, eu comprei, e aí eu vou ver, junto com minha equipe, se você está dentro dos 10. @prof.marcoslima, me manda, professor, comprei, me manda lá o comprovante, que eu vou dar uma olhada, e aí eu mesmo vou te mandar esses 2 livros, tá? Agora, só vai servir para os 10 primeiros que comprarem agora, exatamente agora, o curso de lucro real, que está distribuído dessa forma. Estrutura básica da tributação do Brasil, tá? Estrutura básica na tributação do Brasil, a gente vai apresentar como é que é a função do regulamento do imposto de renda, qual é a fundamentação. Vem aqui com o professor Francélio Cavalcante trabalhar a IN 1700, eu com o regulamento do imposto de renda, certo? Eu com o regulamento do imposto de renda. E aí, pessoal, o mais interessante é que nós vamos juntar essas duas metodologias fazendo um confronto no curso. E esse confronto prático, ou seja, está imperdível isso, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Dentro disso, eu tenho diversas aulas que nós trabalhamos a obrigatoriedade, o fato gerador, o desenvolvimento do lucro real, adições, exclusões, quais são as regras mais profundas, exemplos de determinação específica, compensação de prejuízo, como é que funciona o LALU, como é que funciona o LAX, como é a sistemática desses exercícios, tá? Então, dentro dessa seara você tem isso e você tem mais, tá? Mais. PIS e COFINS não cumulativo. Por quê? Porque aqui eu vou precisar entender a lógica de apuração de débito, apuração de crédito, sistemática nessa seara. Então, PIS e COFINS não cumulativo. Situações complexas do lucro real. Eu tenho uma situação aqui, pessoal, muito massa, que envolve recuperação de créditos tributários, inclusive, que é a recuperação de créditos tributários do imposto de renda no lucro real para empresas que têm benefício fiscal do ICMS, onde a gente utiliza a subvenção governamental, tá? Então, isso é de extrema importância para você ganhar dinheiro, tá? E a gente vai falar também aqui de SD e SF e todas as nossas aulas ao vivo que nós já tivemos sobre a temática do lucro real. Beleza? Então, assim, o que eu quero com você agora? Eu quero que você, neste momento, me manda aqui o... Deixa eu fechar aqui. Me manda aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela para conversar com você diretamente, tá? Pronto. Bom, eu quero que você, assim que fizer a inscrição, tá com o link aqui abaixo, valor R$ 997. Pode ser parcelado em 12 vezes. A minha equipe comercial já está colocando o link aqui à sua disposição. Clica no link, parcela em 12 vezes. Vai ficar muito barato para você. Você vai conseguir transformar esse recurso que você está investindo em 10 vezes mais aquilo que você está investindo agora.
você consegue ganhar também os 10 primeiros, os 2 livros, que você vai ter diretamente acesso a isso. E eu te digo mais, a primeira empresa que você for trabalhar com lucro real, você vai me mandar uma mensagem, tem meu acesso aqui diretamente com o WhatsApp no curso, certo? E você vai marcar uma reunião comigo, já tem minha agenda lá disponível. Então assim, pessoal, tá imperdível. Não sei o que é que você está esperando. Eu quero lhe encontrar aqui na área de membros e quero fazer uma reunião com você. Quero fazer uma reunião com você. Tudo bem? Quero fazer uma reunião com você. Vamos para cima, vamos embora. Especialista em lucro real, eu quero ver você na área de membros e os 10 primeiros vai ganhar o livro Descomplicando o Setor Fiscal, a promessa minha agora, estava fora do script, e o livro Descomplicando o Setor Contábil. Somente os 10 primeiros, valor R$ 997, parcelado em até 12 vezes. Combinado? Valeu, pessoal. Clica no link agora. Vamos se encontrar na área de membros. Vamos fazer uma reunião comigo. Até mais. Tudo de bom. Boa noite. Valeu!